Olá a todos, vamos bater um papo hoje sobre doenças do carrapato, tá? Doenças do carrapato, as mais comuns, as mais conhecidas, né? Não vamos procurar aqui falar de raridades, né? Falar de coisas mais raras, não. Então, a princípio, Ehrlichia e Babésia, né? Duas doenças do carrapato. Falou em doença do carrapato, na cabeça do veterinário vai estar Babésia ou Ehrlichia, na de vocês também, tá? Babésia ou Ehrlichia. A Ehrlichia é uma modificação bacteriana, uma ordem das Rickettsiales, uma rickettsia, e ela vai parasitar a plaqueta. Essa plaqueta, as plaquetas sanguíneas, elas são responsáveis por coagulação, entre outros, né? Temos também os fatores de coagulação, né? E as plaquetas têm um papel fundamental na coagulação, o que evita hemorragias. Então, o próprio funcionamento do trato gastrointestinal, né? As contrações de fibra lisa para o pro processo de digestão, esse processo causa várias microhemorragias, né? Da mesma forma, quando a gente está falando sobre um humano hemofílico, uma pessoa com deficiência nos fatores de coagulação, um animal com esse problema, nós temos aí sangramentos que a gente pode identificar muitas vezes num espirro, né, que a gente chama de hemoptise, as fezes enegrecidas, o que a gente chama de melena, né, porque o sangue que sai vivo no tubo, né, ao longo do TGI, do trato gastrointestinal, esse sangue vai ser encarado também como um alimento. E esse alimento, né, o corpo não sabe diferenciar, meu sangue não vou digerir. Ele digere como se fosse um alimento, está ali, é o próprio sangue do organismo, né, que está sangrando. E esse vermelho vivo que sai a hora que acaba de sair dos vasos vai encontrar lá as suas enzimas digestoras, o próprio ácido clorídrico do suco gástrico, as enzimas que existem no intestino, né? E aí as porções mais altas do tubo, do trato gastrointestinal, onde sai esse sangue vermelho vivo, ele vai ter mais tempo, mais distância para ser digerido. E nas fezes a gente vai ver aquela coloração bem negra, coloração bem enegrecida, o que nós chamamos, tanto o termo na medicina veterinária quanto na medicina humana, de melena. Então, é um sinal importante de sangramento por N motivos, né? Mas aqui a gente está estamos abordando o tema doenças do carrapato. Então, a curto modo, né, de uma forma assim mais prática, mais didática para explicar, o sangramento que vem do ataque desses parasitas, né, em decorrência do ataque desses parasitas, que nos causou uma trombocitopenia, que é a perda de células. As plaquetas, elas são responsáveis pela coagulação do sangue, as plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue, e as microhemorragias que existem naturalmente por causa do funcionamento do trato gastrointestinal, elas são rapidamente contidas quando a gente tem os fatores de coagulação funcionando bem no paciente, tá? No cachorro, estamos falando aqui do cão, tá? Eh, Quando temos aí a deficiência de plaquetas, as plaquetas estão em menor número, nós não temos a mesma capacidade no organismo do cão de fazer o processo de reparação disso. Então, continua sangrando, sangrando, sangrando. A gente vai ver, podemos observar diversos indícios aí. Hemoptise, como eu falei, sangramento ao espirrar. Podemos ter a melena, né, o sangramento lá na parte final do intestino, quando a gente observa as fezes, veremos umas fezes enegrecidas, fezes da coloração bem escura, tipo carvão mesmo, e essas fezes enegrecidas, elas serão diagnosticadas como o sangramento mesmo, uma hemorragia que aconteceu lá dentro. Exceto assim, o animal comeu fígado, algumas pessoas dão fígado cru, a gente não recomenda dar fígado cru, carnes cruas, porque da mesma forma que é rico nutricionalmente para os organismos pluricelulares, para o cão, é também rico para os micro-organismos que podem estar ali, né? Então, um manuseou, você matou o boi, até o caminho, o percurso do frigorífico para o açougue,
e do açougue para a tua mesa é um caminho muito grande, bactérias do ar, proliferação microbiológica. Então essa proliferação microbiana, nós queremos minimizar isso e a gente acaba desnaturando algumas proteínas passando isso pelo fogo. Mas em si, o fígado é muito sangue, né? Então, quando você consome fígado, o cachorro consome fígado, ele vai realmente fazer as fezes mais escuras. Então, nem sempre as fezes escurecidas, bem enegrecidas, denotam uma melena, que é o sangramento do sangue vivo vermelho digerido nessas fezes. Tá? Então, o mecanismo de ação das doenças do carrapato, em específico a Ehrlichia, que é um parasita, uma Rickettsia, uma bactéria que vai parasitar a plaqueta e vai diminuir o seu número de plaquetas ao longo do tempo, vai ocasionar também sangramentos discretos, sangramentos sutis ou sangramentos mais intensos, o que vai denotar a doença de forma mais fácil a ser diagnosticada. O que é importante falar a respeito de doença do carrapato, tanto Ehrlichia quanto Babesia, é que muitas vezes o paciente, o cão, ele pode estar assintomático, ele ser subclínico, a gente não diagnosticar isso. Então, no repasto sanguíneo, quando o carrapato pica o paciente, ele pode passar nessa regurgitação, nesse repasto sanguíneo mesmo, esses dois parasitas do sangue, os hematozoários Ehrlichia ou o protozoário Babesia, tá? Ou a bactéria Ehrlichia, que parasita a plaqueta, ou o protozoário da mesma forma que existe giardia no intestino, que é um protozoário, acredito que a maioria das pessoas sabe disso, existe um protozoário da hemácia, que é chamado Babesia, que vem do carrapato também. Temos essas doenças em humanos extremamente raro, tá? Não é impossível, mas extremamente raro, tá? Existe Babesia e Ehrlichia em humanos, né? É uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Muitos clientes fazem, ó, pega no ser humano? Olha, é extremamente raro, muito raro mesmo, difícil acontecer. Então, a biologia não é matemática, né? Então, eu estou falando isso agora, daqui a pouco vem alguém com um trabalho aí, de repente prova que está pegando, mas até o momento não acontece, tá? Então, é uma coisa que praticamente não acontece. Então, a Ehrlichia, né? Vamos terminar de falar da Ehrlichia, a gente começa a falar da Babesia, apesar que muitas coisas são parecidas. Quando a gente está falando de Ehrlichia, a gente está falando de trombocitopenia, a Ehrlichia visível no hemograma. Um exame barato, um exame simples, a gente vê toda a série branca, toda a série vermelha, já nos dá um forte indício para o diagnóstico, tá? Muitas vezes, analisando como um todo o paciente, né, o cão, vemos aí a trombocitopenia, plaqueta abaixo de 200 mil, tá? 200 mil plaquetas é o mínimo que um cachorro tem que ter. Se tiver no limite inferior ali, 201 mil, 200 mil, a gente já desconfia, tá? E a gente vai repete hemograma com mais frequência para poder avaliar isso. Então, em relação à Babesia, que é o protozoário, a gente vai ver aí uma anemia, né? E a anemia, muitas vezes a gente tem alguns outros motivos para ter anemia. O cachorro foi atropelado, o cachorro sofreu um trauma, ele sangrou muito, foi uma fêmea que deu à luz, né? Então a gente tem alguns motivos que são pertinentes aí a um sangramento. Você vai ver um hematócrito baixo, uma hemácia baixa, né? Hemoglobina, a celularidade vermelha com a sua queda, e nem sempre a gente está falando da Babesia. Como que a gente diferencia isso, né? Então é o histórico, é a anamnese, são as perguntas que o veterinário vai te fazer, né? O processo do que passou o paciente. Muitas vezes o proprietário também não sabe dizer para a gente, né? O histórico de uma forma adequada, de uma forma completa. Porém, no hemograma, a gente não avalia só hemograma, tá? O básico de um check-up seria fazer pelo menos aí uma função renal, uma função hepática, uma glicemia com 12 horas em jejum, é o básico do básico de um check-up que eu costumo pedir. Então, se a gente tem lá, de repente, uma função renal comprometida, o que que é a função renal? A função renal é quando a gente tem no sangue, a gente afere no sangue, a gente mensura no sangue a quantidade que deveria ter sido excretada de bioquímicos que foram produzidos lá no fígado, ureia e creatinina, que o fígado produziu, e o rim tem que excretar. Se os rins estiverem funcionais, funcionando bem, né, ele vai excretar uma quantidade boa de ureia e de creatinina, e essa
quantidade de ureia e creatinina vai ter que ter uma quantidade pequena no sangue, a gente vai mensurar no sangue se isso aí está sendo eliminado, e se não estiver sendo eliminado, pode ser um problema primário lá no fígado, né? E por isso que é importante fazer a função hepática, né? Que a gente vai ver lá, ALT, TGP, fosfatase alcalina, albumina, os parâmetros hepáticos nós vamos ver. E se esse fígado não estiver bem das pernas, o rim pode não estar bem, porque o fígado lá em cima não está bem das pernas, está produzindo muito, muito, e o rim não está dando conta da demanda, embora ele esteja ainda bem. Então tudo tem que ser analisado em conjunto. Nós temos que analisar isso daí. O rim também produz um hormônio que faz hematopoese, a reposição de célula vermelha, né, a eritropoetina. Então esse hormônio chamado eritropoetina, ele é responsável por fazer um comando na medula óssea para a produção desse sangue, dessa célula vermelha, né, hematopoese de eritrócitos, de células de glóbulos vermelhos, e glóbulo vermelho transporta nós mamíferos, né, todos os mamíferos, tanto o cão quanto o gato, né, a gente está falando do cão, as hemácias são células anucleadas. Essas células, elas não têm núcleo, são as células do nosso corpo também, né, que não tem núcleo. Então, quem que faz o papel do núcleo hoje em dia, né, é o ferro. Então, o ferro faz uma ligação instável com hemoglobina, e essa hemácia, essa célula vermelha, com o ferro no centro, vai fazer uma ligação instável, o ferro com oxigênio. Esse ferro com oxigênio, ele vai passar e vai deixando para os tecidos, vai deixando para as células oxigênio e nutrientes, e vai oxigenando todo mundo aí. Se a hemácia estiver comprometida, estiver com um protozoário, com um parasita babésia dentro dela, o que vai acontecer? Essa célula está sem função. Tá? Eu olhando lá de cima no hemograma, eu não vou ver isso. Eu vou ver que eu vou contar o número de células. Então, o hemograma é o exame burrinho, ele só vai mostrar para a gente o número de célula. Ele não mostra o que tem dentro da célula, como que ela está funcional, ele não faz aí um diagnóstico célula a célula. Ele vai contar para a gente quantas células tem, né? Vai fazer uma contagem aí de células. Tanto plaquetas, né, que eu já falei, que para um caso da erliquiose, a gente tem que ter menos de 200 mil plaquetas, né, para a gente suspeitar de uma erliquiose, menos de 200 mil plaquetas, né, eu particularmente já fecho erliquiose e já trato também com o doxiciclina, com todo o protocolo, tudo que o veterinário vai tratar para você. Então, se você faz um hemograma e você vê plaqueta abaixo de 200 mil, tá? Já fala com o seu veterinário que solicitou esse exame, doutor, já avisa ele, dá um toque, olha, plaqueta abaixo de 200 mil, tô vendo aqui. Aí ele vai tomar a conduta dele, né? Alguns pedem o DX4, alguns pedem PCR, esfregaço. Eu gosto já de tratar, tá? Já pegar e já tratar e não ficar esperando muito e não ficar jogando muito exame, porque os meus clientes realmente são clientes que normalmente eles não gostam de ficar fazendo um monte de exame e muitas vezes esgota os recursos de vocês, de ficar fazendo exame, a hora que precisa comprar um remédio, aí já não sobra mais o dinheiro, né? A gente sabe que a situação do país não é uma coisa muito agradável aí em termos econômicos aí para a maioria das pessoas. Então a gente tem que ajudar nessa parte aí. Então, meu papel é ajudar, me colocar no lugar de vocês para poder fazer o melhor, né? Para poder ajudar da melhor maneira possível aí em relação a tudo. Então, muitas vezes vocês esgotam os seus recursos com exames que o cara chega pedindo exame, não está errado, está certo, está fazendo o papel dele. Porém, muitas vezes a pessoa também por vergonha, por timidez, acaba não falando que não vai ter recurso. Ah, tudo bem, vamos fazer exame, doutor. E depois não tem dinheiro para comprar o remédio. É complicado, né, a situação. Então, é uma conversa que tem que ser aberta, tem que ser franca, tem que chegar para o veterinário e falar, colocar as cartas na mesa, tem que falar da situação. Olha, se eu ficar fazendo muito exame aqui, depois eu não vou ter dinheiro para comprar o remédio. Então sejam sinceros, isso pode nos ajudar a ajudar vocês. Então, em relação à plaqueta abaixo de 200 mil, eu trato. Tá? Eu já trato como erliquiose e não preciso ficar pedindo esfregaço, PCR, nada, e não está errado quem pede, tá? Quem está fazendo isso está fazendo mais certo. E hemácia, tá? Quando a gente tem também na função renal,
Se a gente vê que o rim não está bem das pernas, né, a ureia bem elevada, pode ser uma insuficiência renal aguda, e se a creatinina estiver acima de 2, o parâmetro do laboratório que eu costumo trabalhar, né, vai de 0,5 a 2, alguns laboratórios pode ser diferente, tá? Mas a creatinina acima de 2 é o que a gente chama, a grosso modo, né, de uma maneira não tão correta, né, mas só para vocês entenderem, meio que o que condena o rim seria a creatinina acima de 2. E o que mostra que é um processo não só agudo, mas crônico também, que já não é de agora que aconteceu, ou aconteceu alguma coisa muito grave que esse rim realmente não está bem das pernas. A creatinina muito elevada. Então, se a gente tem a creatinina muito elevada, uma ureia muito elevada, o paciente é renal, e aí a gente naturalmente, né, muitas vezes a gente pede também um ultrassom para examinar a arquitetura desse rim, para verificar se existe uma perda da definição córtico-medular, se existe já um comprometimento, uma evidência na própria arquitetura, porque a função a gente já vê que está comprometida já no sangue, e aí a gente conclui que se esse rim não está bem, se esse rim não está funcional, se esse rim está com uma arquitetura comprometida, se esse rim está com a perda da definição córtico-medular, eu estou falando de um paciente idoso, é natural que a gente tenha no mínimo aí uma leve anemia, e essa anemia não se deve à babésia. Então, essa anemia se deve ao rim. Então, a gente consegue diferenciar uma anemia por causa do rim e uma anemia por causa da babésia, entre outros fatores, tá? Estou simplificando aqui, tá? É um caso particular, tá? Não é uma coisa assim, 100%, ou é rim ou é babésia. Tem várias outras coisas, como eu já citei aqui, acidentes, um chute, o cachorro sofreu maus tratos, teve uma hemorragia interna, trauma pós-cirúrgico, sangrou muito durante a cirurgia. Então são diversos fatores que podem levar aí uma anemia, tá? Não só a questão da função renal. Então a função renal serve para quê? Para diferenciar um paciente sadio, um paciente que não tem trauma, que tem um histórico perfeito, uma boa alimentação, um bom tratamento, ninguém judia, não passou por trauma cirúrgico, não passou por trauma de atropelamento, não passou por nada disso, está numa idade saudável, tem uma alimentação saudável, faz uma vermifugação regular, e aí a gente consegue diferenciar esses dois planos. A gente consegue diferenciar o plano de um cão saudável, que tem um rim completamente saudável, um fígado completamente saudável, uma alimentação perfeita, muitas vezes uma suplementação também muito bem feita, uma vermifugação em dia, que é muito importante, uma idade saudável, um cachorrinho de 1 ano e meio, 2 anos, castrado, extrema saúde. E a gente vê uma anemia, né? E essa anemia eu diagnostico babésia, tá? Porque não é normal, não raro, muitas vezes, no repasso sanguíneo, o carrapato vai passar os dois hematozoários, os dois parasitas do sangue, tanto Ehrlichia quanto Babesia. E aí, se eu tenho já uma trombocitopenia, como eu expliquei, uma queda de plaquetas aí, e nivelando ali abaixo de 200.000, e mais uma anemia num paciente de idade saudável, com todas essas outras condições, eu consigo chegar a uma conclusão de mais de 90% que ele está acometido pelas doenças do carrapato. Tá? Então, essas doenças do carrapato, muita gente pergunta, mas ele não teve carrapato, e o cliente jura, vocês juram de pé junto, nunca teve um carrapato. Aí é importante explicar uma coisa para vocês, tá? Como é que funciona carrapato e as doenças correlacionadas que nós estamos falando aqui, as famosas doenças do carrapato. O que significa isso? Como eu falei, o hemograma, o exame burrinho, mas esse exame burrinho conta com a nossa investigação, com a nossa inteligência, para a gente conseguir, junto com as respostas que vocês vão nos dar, chegar num resultado de uma investigação, tá? Então, o hemograma, ele vai estar mostrando, sempre contando para a gente o número de células. Então, vamos exemplificar aqui. Uma hemácia dura lá 60 dias, né? Como eu falei, células anucleadas, células que transportam oxigênio para os tecidos através do núcleo, com uma ligação estável, ferro-oxigênio, levando oxigênio para os tecidos.
O hemograma vê isso, se a célula tem um núcleo, se ela tem ou não tem um núcleo, ela vê se ela está com ferro, se ela está fazendo aí a sua função, não vê nada disso. Ele só conta para a gente número de células, se a gente tem um parâmetro lá para número de células vermelhas, para todas as células que a gente vê no hemograma. E se a gente tem um indicativo de anemia, né, a gente tem já um grau de suspeita, a gente já consegue suspeitar e já pode investigar vários fatores, como eu falei aqui. Então é isso, a gente vai investigar, né, e é importante vocês entenderem o seguinte, o carrapato picou na tetinha da mãe, na hora que nasceu, no momento que nasceu, levou a picada. E você não viu. Porque a gente está falando de parasita, gente, parasita que não é muito do animal, tá? Muita gente pensa que o parasita é do cachorro, meu cachorro não tem pulga, meu cachorro não tem carrapato, mas você tem no ambiente. Se você vê uma pulga no seu cachorro, 99% está no ambiente. São fases que você não enxerga, são insetinhos muito pequenininhos, né? Então são várias fases aí, minúsculas, muito pequenininhas que você não vê. Carrapato, então, também muito pequenininho. Carrapato e pulga, isso são pragas, né? E são muito mais do ambiente do que do cachorro. Ficam muito mais no ambiente do que nos animais. Então, às vezes você levou para um pet shop, o carrapatinho saiu lá de trás da grade, picou seu cachorro, desceu e não mandou para tua casa, não levou, não fez criação na sua casa. Você faz dedetização com garantia para carrapato, descarrapatização, né? A dedetização com potencial para descarrapatizar e com garantia para carrapato, que é o tratamento adequado do ambiente, com critério, meio criterioso, profissional que sabe fazer, né? Que vai fazer direito. Tem isso na sua casa, tem essa preocupação ambiental, tem o tratamento constante aí e a preocupação porque tem muitos pássaros, porque o vizinho tem cachorro, porque tem passarinho e atrai outros pássaros. E pássaro é ponte aérea para trazer carrapato, né? Como eu falei, lá na tetinha da mãe, se ele levou uma picada de carrapato, o que acontece? Vamos supor, essa célula que tem que viver hemácia 60 dias, fazendo sua função, como eu falei. Ela está morrendo não com 60 dias, um exemplo, tá, gente? Isso é um exemplo. Está morrendo com 15 dias. Só que eu tenho disposição, eu cão, eu cachorro, picado, portador de babésia, tá? Que é o protozoário que está lá nas minhas células, nas minhas hemácias, está matando, o protozoário está matando as minhas células. Os protozoários babésia estão matando as minhas células vermelhas. Porém, o meu organismo ainda é jovem, ainda é saudável, bem alimentado, então eu sou cão, eu estou correndo, eu estou brincando, eu estou pulando, eu estou me alimentando, eu estou num vigor, eu estou repondo todas as células vermelhas que estão sendo destruídas pela babésia. Então essas minhas células vermelhas, elas estão, ao invés de viver 60 dias, por exemplo, que uma célula normal viveria, elas estão vivendo 15 dias. Mas tudo bem, porque eu tenho uma destruição aqui, mas eu tenho uma reposição aqui. Aí eu bato o olho lá de cima, o que eu vejo? Tudo normal, hemácia normal, plaqueta normal. Então, tanto para a babésia quanto para a Ehrlichia, né? A Ehrlichia que causa trombocitopenia, que causa queda de plaquetas, que faz o corpo estar mais propenso a sangrar, e muitas vezes não vemos isso, tá? Tanto na Ehrlichia quanto na babésia, muitas vezes temos o paciente totalmente assintomático, é por isso que a gente tem que fazer o controle, que é fazer pelo menos uma vez ao ano, enquanto as condições são as mesmas, enquanto não mudou o estado de saúde do paciente, o estado de saúde do paciente é saudável, é correndo, é brincando, é pulando, se alimentando, ok. Não mudou nada disso? Faz o hemograminha uma vez ao ano. Uma vez ao ano faz o hemograma, fala com o seu veterinário, pede para o seu veterinário acompanhar, pede para o seu veterinário pedir para você um hemograma uma vez ao ano, vai naquela consulta de rotina. Eu, por exemplo, né, muitos podem até querer me brigar comigo aqui, mas eu não cobro consulta para isso, não. Então, quando é meu cliente fala comigo, ô, doutor Paulo, eu preciso fazer aquele exame lá para checar qual que é o nome mesmo, eu falo hemograma, para checar doenças do carrapato, eu nunca vi meu cachorro com carrapato, já teve carrapato há 5 anos atrás, nunca mais teve, faço um controle rigoroso no ambiente, mas eu quero fazer aquele exame, o senhor pode me pedir? No laboratório, camarada meu que eu posso autorizar por áudio. Eu me identifico no áudio, falo meu CRMV e peço o hemograma e analiso de graça para o cliente. Solicitação, requerimento, análise, devolução
e falo, arquiva aí os documentos aí do Todd, que tá tudo bem com ele, ou da Bianca, do seu cachorrinho, da Lady, da Poodle Belinha, guarda aí os exames que tá tudo aqui. Opa, não, eu tô vendo aqui um probleminha, tá? Como que tá aí? Ah, tá bem, tá correndo, brincando, pulando, então ótimo. Então, agora não tá bem, tá vomitando, tal. Então a gente precisa ver. Traz pra gente, leva na clínica, nem que não passe comigo, passe com outro, mas tá com um problema aí, deu um alerta aí, tem que ver isso daí. Então, o hemograma é para a gente supervisionar, tá? Se a gente vê que o hemograma tá ok, ano a ano, não significa que o seu cão não é portador, que ele não está com as doenças do carrapato. Não tem nenhuma nem outra. Ele pode ter, inclusive, as duas doenças do carrapato, tanto Ehrlichia quanto Babésia, só que no vigor da sua saúde, no vigor da sua juventude, na sua disposição, no seu ato de comer, de brincar, de pular, a reposição de célula está acontecendo. Como eu falei, uma destruição aqui, uma reposição aqui. Bato o olho lá de cima no hemograma, células normais. Posso afirmar que não tem doença do carrapato? Não, não posso. Mas o protocolo manda. Não estou vendo, também não vou tratar. Qual que é a indicação? Supervisionar, o controle. Então, a indicação é a gente fazer um controle. Então, ano após ano, a gente está pedindo hemograma para ver parte vermelha, para ver parte branca do exame, para ver alguma disfunção ali. Então, isso aí, gente, é para falar para vocês da importância do hemograma. Então, o hemograma é importantíssimo. Tá? Então, as células podem estar acometidas, mas elas estarem sendo destruídas antes da hora, antes do tempo, está vivendo menos dias do que deveriam viver, mas eu tenho condições no organismo, condições de vitalidade de fazer uma reposição dessas células. Então essas células estão sendo destruídas muito rápido, então os parasitas estão ali, só que à medida que eles estão sendo destruídas, eu também faço outras células saudáveis, que ainda não estão parasitadas, que vão cumprir uma função que o meu organismo precisa, porque eu tenho vigor, eu tenho disponibilidade. Agora, quando acontece o que a gente chama de desvio à esquerda, porque houve um desgaste tão grande, eu reproduzi tanta célula, eu mesmo comendo, brincando, pulando, eu fui naturalmente envelhecendo, eu fui desgastando os meus recursos, ou de repente aconteceu alguma doença concomitante, ou veio uma gripe canina, uma tosse dos canis, né, influenza canino, alguma outra coisa junto, o dono viajou, você viajou e deixou seu cachorro com outra pessoa, caiu a imunidade, morreu um irmão, morreu um outro companheiro de quintal do seu cão, um outro cãozinho que ficava junto, entrou num estado depressivo, num estado de depressão, tanto pela ausência do dono, o dono começou a trabalhar demais, ou mudou de casa, está num lugar meio hostil, num lugar que não se sente bem, o cachorro que ficava dentro de casa começou a ficar no quintal, N fatores. Deprimiu o sistema emocional, deprimiu o sistema imunológico, uma doença que estava lá em equilíbrio, agora com a minha imunidade lá embaixo, eu vou conseguir ver no hemograma, nesse momento, o chamado desvio à esquerda, quando o meu organismo não dá conta mais de fazer a reposição dessas células frente à destruição que acomete esse organismo. Tá? Então, essa é uma questão importante, uma questão fundamental que é necessário explicar aqui, tá? Que a gente tem o desgaste natural, né? A gente vai repondo, e uma hora não aguenta mais. Uma hora cai a imunidade, ou uma hora chega um esgotamento, a gente chama isso de desvio à esquerda, e esse desvio à esquerda ele vai propiciar aí o aparecimento, o surgimento aí. Muitas vezes isso não é uma coisa visível, mesmo que aconteceu, mesmo que a imunidade, aí a gente já consegue ver no hemograma, tá? Que as células estão em menor número do que deveriam, né? Mostrando para a gente que a doença do carrapato está realmente se mostrando ali, né? E o paciente não está mostrando. O paciente está mostrando que ele continua comendo, se brincar com ele, ele vai brincar, se correr, ele vai correr, só que ele está com a doença do carrapato ali, as doenças do carrapato, ou uma, ou outra, ou as duas juntas.
E ainda corre, ainda brinca, ainda pula, ainda faz tudo, e você não tem noção. Então, como são doenças que podem ser, muitas vezes são silenciosas, são doenças que podem acontecer da sua forma subclínica, você não vai ver aquele espirro com sangue, você não vai ver o seu cachorro parando de comer, tá? Que são fatores importantíssimos, né? Parou de comer. Uma criança, quando para de comer, você corre e leva. E por que o cachorro você não vai levar no veterinário, né? O cachorro parou de comer, meu cachorro está sem comer uma semana. Às vezes eu falo para a pessoa, você está esperando o quê? A extrema-unção? Tá sem comer, não tem milagre, vai morrer. Então, tá uma semana assim, não, mas e comer um pouquinho, tá? Você tem que tirar com saca-rolha a informação, né? Assim, como assim tá sem comer uma semana? Uma semana sem comer? Então, assim, indícios que pode dar, né? Essa inapetência, essa falta de apetite, né? Ou apetite caprichoso, que não tinha antes. Antes comia qualquer coisa, comia essa ração aqui. Agora tu tem que fazer um baita de um agrado, tem que pôr a carne moída, tem que pôr o fígado, tem que pôr... Que nutricionalmente é maravilhoso, né? Fígado, essas coisas, bem passado, claro. Tem que fazer um agrado, tem que dar alguma coisa muito gostosa, muito prazerosa para enganar meu cachorro para ele comer. E agora ele ficou com um apetite que a gente chama de apetite caprichoso. Isso também pode ser um sinal clínico. A não ser que você, de vez em quando também, às vezes, por capricho, você quer dar a comida diferente para ele, quer dar um agrado. Aí ele pode ficar mal acostumado e ter esse apetite caprichoso porque você mimou. É diferente. Agora, a pessoa, o cliente que sempre trata o cachorrinho dele com aquele mesmo alimento e de repente ele enjoou, né? Gato enjoa mais, porque gato tem as papilas gustativas, o gato tem mais frequência de acontecer isso. Mas a questão do cão enjoar é quando você ou já diversifica muito a dieta dele e constantemente da tua cabeça você inventa que quer dar um biscoito, quer dar uma ração, quer dar uma outra coisa, quer dar um outro alimento, e aí ele pode ficar com apetite caprichoso, que pode não ser nada, mas é ruim porque a gente confunde isso, pode confundir com apetite caprichoso patológico, tá? Que realmente está mostrando um sinal para a gente. Então, na dúvida, fazer o exame. O que eu falo de fazer o exame ano a ano, fazer uma repetição desse exame, enquanto não mudam as condições fisiológicas, não mudam as condições clínicas que você conhece. O que são as condições clínicas que você conhece? Tá sempre correndo, brincando, pulando. Aí você fez o hemograma, esse hemograma faz 6 meses que você fez, e aí você continua nas mesmas situações, vão esperar um ano e pouco, e aí eu vou pedir para o veterinário solicitar um outro hemograma para verificar se as células estão em ordem, ok. Mas se você fez o exame semana passada, tá? E teoricamente você teria mais um ano para frente, um ano e pouco para fazer de novo. Mas hoje ele acordou vomitando, acordou com diarreia, acordou apático, está largado, está com febre, joga fora esse exame que você fez uma semana atrás. Esse exame que você fez uma semana atrás não vale mais nada, porque mudaram as condições clínicas do paciente. Então a clínica mudou, então mudou tudo. Serão necessários hoje novos exames. O exame que você fez semana passada não vale nada, joga fora. Tá? Claro que é a maneira de falar, né? Você guarda o exame para a gente ver, comparar, né, a celularidade. E aí, nesse momento, é um momento muito propício da gente constatar uma queda da imunidade e, nesse exato momento, já pode ser que apareça, sim, isso que a gente chama de desvio à esquerda, quando o organismo não dá conta de repor a demanda frente à destruição que ele está sofrendo. Porque aí eu tive sim uma febre, eu tive sim um vômito, eu tive sim uma depreciação de todos os fatores aí imunológicos e condições físicas de sanidade do animal que vão desencadear um processo no qual as doenças que já estão ali em equilíbrio, elas venham à tona e você tenha nesse momento aí uma evidência, né? Tenhamos, né? Conseguimos ter uma evidência de que nesse momento as doenças estão se mostrando claramente, né? Com a trombocitopenia, com a queda de plaquetas, e com a anemia, com a queda de célula vermelha, que irá nos mostrar essa doença do carrapato. Então, vocês mesmos leigos, né, vão acabar tendo meio que uma noção aí, olha, controlar a célula do meu animal, vamos controlar. E aí vocês já estão aí frente, junto com o veterinário, podendo fazer uma prévia análise, né? Então, a palavra do veterinário, o médico veterinário é soberano, é ele que vai falar para vocês. Se ele tiver a conduta de pedir um teste rápido,
faça o teste rápido dele. Se ele quiser pedir um PCR para confirmar, quiser investigar outras coisas, você tiver dinheiro para isso, tiver condições disso, isso é o melhor a fazer, né? Fazer de forma completa, de uma forma assim que é mais fidedigna, né, para tudo. Entende? Então é isso, gente. Então, o que tinha para falar a respeito de doenças do carrapato, tá? Tanto Ehrlichia, que destrói plaqueta, quanto Babesia, que destrói hemácia, e pode ficar destruindo por anos e anos e anos, e o organismo ficar repondo 15, 20 anos que o seu cachorro viva, ele pode ser portador, e o protocolo manda, ó, não apareceu, eu não vou tratar. Não apareceu, para que eu vou ficar fazendo exame, mandando tomar remédio, querendo que ache alguma coisa que não tem? Não mostrou sinal clínico, hemograma tá ok, eu não vou desconfiar de doença do carrapato. Eu vou desconfiar de doença do carrapato a hora que eu ver uma trombocitopenia, uma queda de plaqueta, ou uma anemia, uma queda de célula vermelha, sem nenhum motivo para isso, com o rim funcional, sem nenhum histórico de trauma, nenhum pós-cirúrgico, nenhum transcirúrgico, nem nada que sangrou muito. Então, não comeu fígado, né? Para a gente não confundir aquela questão da melena, que são as fezes enegrecidas, que eu falei. Então é isso, gente. O que tem para falar de doença do carrapato é isso. Então não adianta jurar pro veterinário, falar pro veterinário, olha, meu cachorro nunca teve um carrapato. Você não sabe. Então você nunca viu um carrapato no seu cachorro, mas o carrapato não é do cachorro, o carrapato é do ambiente. Então uma passeada que você deu na rua, um pet shop que você levou, que é muito limpo, que é muito bem cuidado, eventualmente saiu de trás da grade um carrapatinho e picou a patinha do seu cachorro, e depois ele deu uma raspada, ou ele mordeu o carrapato saiu andando, e você nunca vai ver esse carrapato. E mesmo quando nasceu, você acompanhou, viu sair da mãe, viu mamar, e a mãe também nunca teve. Um dia pode acontecer de levar uma picada e você não ver, porque o carrapato é muito mais do ambiente do que do cachorro. Então, o cachorro que está infestado, que tem carrapatos e pulgas morando no cachorro, pode ter certeza. Isso aí é 1%, 99%, se não está ainda, vai se tornar no ambiente onde ele vive. Então, os cuidados ambientais são extremamente importantes e devem ser associados cuidados de profilaxia, de tratamento no paciente e principalmente no ambiente sempre, e uma manutenção desses cuidados aí. Então é isso o que tinha para falar hoje a respeito de doenças do carrapato, tá? Espero que tenha sido proveitoso para vocês, e tudo de bom aí, gente.